Olá, solicitante, tudo bem com você? Aqui é o David Leite, eu sou um dos despachantes aqui da Nau Vistos e esse vídeo é um vídeo exclusivo para clientes que estão fazendo o processo para Nau Vistos e faz parte das orientações para entrevista do visto americano de turismo, tá bom, solicitante? Esse vídeo você não encontra em local algum, só quem está fazendo o processo conosco, tá? Então, como que funciona para você poder entender melhor as orientações por completo, tá? Existe esse vídeo, onde aqui eu vou abordar vários assuntos importantes que vocês vão ver, tá? É um vídeo um pouquinho longo, mas muito importante, cada dica, cada orientação. Depois desse vídeo, se você já está me assistindo, é porque a nossa equipe de agendamento já enviou para você algumas perguntas que podem cair no seu caso e também enviamos para você uma lista de documentos e pedimos para você nos relatar quais documentos daquela lista você vai ter para levar no consulado, que são documentos referentes aos seus vínculos, né? Então não esqueça de nos enviar essa lista de documentos, pois nós vamos lhe orientar qual que é o melhor documento ficar ali à mostra, aparente na sua pasta, tá bom? E não esqueça de responder as perguntas para nós vermos se você está apto ali na entrevista, não vai falar nada que às vezes pode te atrapalhar. Existem coisas que às vezes você nem imagina que pode atrapalhar ali no momento da entrevista, tá? E nós estamos aqui para ajudar e informá-lo, tá bom? Então vou pedir para o editor colocar na tela, olha o tanto de coisa que eu vou falar nesse vídeo com você. Então nós vamos falar o que se pode entrar no CASV e no consulado americano, vamos falar sobre a taxa de aprovação do visto americano de turista, vamos falar sobre os principais motivos que fazem negar o visto americano de turista, como se portar ali, né, na entrevista, no momento que você estiver ali cara a cara com o agente consular. Vou falar também, mostrar para vocês as principais perguntas que podem cair em uma entrevista do visto americano de turista. Vamos falar também de um assunto muito importante que é vestimenta, maquiagem, barba, tatuagem. Vamos falar sobre documentos obrigatórios e também vamos falar sobre documentos referentes a vínculos, tá ok? Então, solicitante, sem muita demora, vamos para o primeiro tópico, que é o que pode entrar no CASV e no consulado americano, tá? Então, solicitante, quem tiver que ir ao CASV, né, no momento ali, solicitantes que fazem o pedido no visto em São Paulo, né, Rio de Janeiro e Brasília são os locais que tem que ir no CASV antes, né? Porto Alegre e Recife, tudo estará sendo direto no consulado. Então, no CASV em si, o que pode entrar? Até bolsas consideradas médias, tá, pessoal? Que normalmente são essas bolsas que você coloca aqui atrás, né, mochilas, né, quase igual de escola, né, que o pessoal leva nas costas. Aquele é um tamanho considerado médio, tá? Médias e pequenos. E não pode entrar nenhum eletrônico, ou seja, não pode entrar fone de ouvido, não pode entrar iPad, não pode entrar notebook. Então, se limite ali a levar o que? Apenas o seu celular. No CASV o celular ainda entra, porém eles pedem para desligar logo que você chegar no momento que você for entrar ali no CASV, tá ok? Então é o único eletrônico que entra, porém desligado, tá? O restante, gente, não leve, porque não vai entrar. Se limite ali a levar o que? A sua pasta de documentos ali para o CASV, tá? Lembrando que no CASV não tem entrevista, tá? Muitas pessoas acreditam que lá tem uma entrevista. Lá normalmente eles só vão perguntar se foi feito por você ou por alguma assessoria. Você pode falar que foi feito pela Nau Vistos, inclusive tem o nome da Nau Vistos no seu preenchimento completo, nós colocamos lá, eles vão saber. E às vezes eles perguntam para confirmar ali o seu número de telefone, o seu endereço de e-mail. Lá é basicamente isso. Então lá você vai entregar confirmação do DS-160, confirmação do seu agendamento e vai tirar uma foto no local. Lembrando que Porto Alegre e Recife você tem que levar duas fotos 5x5 ou 5x7, que nós vamos enviar o requisito para você, tá ok? Então, pessoal, CASV, mala, pode entrar, ok. Agora vamos para o consulado americano. O consulado americano, a situação lá é um pouco, vamos dizer assim, mais rigorosa, né? No consulado americano, eles não permitem entrar o celular, não permitem entrar nada que não seja o seu documento consular.
Eles até aceitam pessoas levar bolsas pequenas, mas bem pequenininhas mesmo, aquelas de mãos que mulheres normalmente usam, e ali eles fazem uma revista e deixam entrar. Mas se a pessoa que lhe atender achar que a bolsa não é considerada pequena, eles não vão deixar entrar. Então uma dica que a Nalvistos dá é o quê? Você se limitar a levar o quê? Os documentos do seu pedido de visto. Leve apenas a sua pasta. Para você ter uma ideia, solicitante, de como é tão rigoroso no consulado americano, lá eles não deixam entrar nada que eles entendam que possa machucar alguém. Então, para você ter ideia, às vezes, mulheres que vão com aqueles salto altos, que é aquele bico, acho que é agulha o nome, né, que é bem fininho, eles não deixam entrar. Cansei de ter relatos de mulheres que falaram que pediram para tirar o salto alto, deixou lá num cantinho, teve que ficar ali descalço, né? Fazer entrevista descalço e depois voltar e colocar. Então, assim, até o salto, se for muito fino, não é recomendável. Cintos com fivelas, com coisas pontiagudas, esse tipo de situação, ou brincos com coisas pontiagudas, eles não deixam entrar, tá, pessoal? Então, se limite ali no consulado, levar apenas a pasta, né? Uma pastinha com seus documentos ali, confirmação do DS-160, confirmação do agendamento, seus documentos referente aos seus vínculos, né? Que nós passamos uma lista para você e apenas isso, tá ok? Lembrando, tá, solicitante, que tanto no CASB como no consulado, o passaporte, que é o documento principal, ele é obrigatório, né? Então, nos dois, passaporte, confirmação do DS-160, confirmação do agendamento são documentos indispensáveis. Sem um desses três, eles não deixam entrar. Tá ok? Gostou desse tópico? Então vamos para o próximo tópico. Solicitante, vamos falar agora sobre a taxa de aprovação do visto de turismo, né? O visto de turismo aqui no Brasil, ele é um dos vistos que mais aprova, tá? Então, eu sei que muitas pessoas às vezes ficam assustadas, vão com medo ali para o consulado, mas a verdade é que esse tipo de visto ele tem uma margem de mais de 85% de aprovação pelo próprio consulado. Isso é uma informação que os cônsuls já deram aí no ano passado. Então, é uma taxa super alta, tá? Logo mais eu já vou explicar para vocês ali os principais motivos que fazem negar. Mas essa questão da taxa de aprovação, ela é importante, eu estou passando para você ver, né, que a grande maioria aprova e para você não ir tão preocupado, porque às vezes você demonstra muito nervosismo, preocupação na entrevista, e isso pode te atrapalhar, tá bom? Então, sem demora, já emendando o assunto aqui, eu quero falar para você os principais motivos que fazem negar o visto americano de turista para você entender melhor, tá? Então, ó, primeiro motivo, preenchimento errado do formulário do DS-160, tá, pessoal? Por quê? Porque isso faz a entrevista ser confusa. Às vezes a pessoa preenche errado, aí na entrevista fala outra coisa, o cônsul não consegue entender. Então, quanto a esse problema, você pode ficar tranquilo, você fez o processo com a Nalvistos. Lembra que teve um momento do processo que nós alinhamos as informações com você, tiramos as dúvidas. Então, o seu documento está feito da melhor maneira possível, baseado no seu perfil. Então fique tranquilo quanto a essa questão, tá? Um outro motivo que faz negar o visto de turismo, né? Turismo não, é o divergências de informações, que é justamente o que eu estava falando. É o agente consular ler uma coisa na tela dele, que a Nalvistos preencheu ali para você, né? Eles leem ali as informações e quando te perguntar, você responder diferente. Isso faz muito negar o visto, tá? E em coisas bobas, tá, solicitante? Eu já vi, por exemplo, pessoas terem o visto negado por colocar, por exemplo, que ia ficar lá nos Estados Unidos, em Orlando, por 12 dias, né? Repare o que eu tô falando, 12 dias, e chegar ali, na hora da entrevista, a pessoa fala, vou ficar 2 semanas, do agente consular perguntar, ué, mas aqui você colocou 12 dias, por que você está falando 2 semanas? E da pessoa, né, 2 semanas, 12 dias dá quase no mesmo, do agente consular cortar e falar, não, senhor ou senhora, né, não dá no mesmo, 12 dias são 12 dias, 2 semanas são 14 dias. Você está mentindo ou está falando a verdade? E aí, uma situação dessa já deixa a pessoa nervosa, né? Acaba que a pessoa não sabe muito o que responder. Então, gente, por isso que nós enviamos para vocês o preenchimento completo com os dados da sua viagem mesmo. É importante que bata cada detalhe, tá? Porque divergências de informações é disparado ali um dos principais motivos que podem fazer a pessoa ter um visto negado, tá ok?
Um terceiro motivo que faz negar o visto, que também tem a ver com tudo que eu tô falando, é o quê, gente? Nervosismo na entrevista, tá? E é o que eu estava falando para vocês, a taxa de aprovação é muito alta, não tem o porquê irem nervosos, o processo de vocês estão feitos da melhor maneira possível e vocês têm a orientação aqui da Nalvistos que nós estamos passando e não deixe de tirar todas as suas dúvidas, né? Porque quanto menos dúvida você tiver, mais confiante você vai estar na entrevista, né? E por que o nervosismo nega o visto? Porque assim, solicitante, qual que é o papel do agente consular ali no momento da entrevista? Ele quer olhar para você e ele quer ter a certeza que você está indo para os Estados Unidos fazer o que você está falando, que é o turismo. Né? Então, se às vezes ele vê a pessoa ali passando a mão no cabelo, ou batendo muito o pé, a pessoa muito nervosa, muito agitada, acende um alerta ali, né, na cabeça do agente consular. Né? Ele pensa meio que assim, ué, eu só quero saber o que a pessoa vai fazer no meu país, por que ela está tão nervosa? Então, solicitante, tente ficar o mais calmo possível ali no momento da sua entrevista, tá? Porque esse é um grande motivo que faz negar o visto, tá? E um quarto motivo ali que faz negar o visto é o quê? Pessoas que não têm já um bom histórico de Estados Unidos. O que é não ter um bom histórico? Pessoas que às vezes ficaram ilegal ou tiveram visto e desrespeitou alguma lei, alguma regra do visto, né? Pessoas que falaram em uma outra oportunidade que ela fazia uma coisa e acabou fazendo outra. Esse motivo faz negar o visto, porém, dependendo da situação atual da pessoa, eu conheço muitos casos de pessoas que se enquadram nessa situação que conseguiram visto, tá? Mas não deixa de ser um motivo que faça negar o visto. Tá bom, solicitante? Gostaram desse tópico? Agora vamos para outro tópico. Solicitante, esse tópico aqui também tem a ver com o que eu estava falando agora anteriormente, que é como se portar na entrevista do visto americano de turista, né? Então assim, solicitante, é muito comum, tá? No consulado americano, ele ter bastante pessoas ali na sua frente que vão fazer entrevistas, né? E eu pego muitos relatos, às vezes, de pessoas, eu vou até contar aqui um relato para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, de pessoas que às vezes acabam ouvindo entrevistas de outras pessoas e acaba meio que falando, se dessa pessoa negou, imagina o meu, e a pessoa vai meio que, vamos dizer assim, derrotada para a entrevista, já vai meio desanimada, achando que o dela vai negar. Gente, nunca pense por esse lado, tá? Primeira dica sobre esse tipo de situação que eu dou é o quê? Foque na sua, não fica focando na entrevista dos outros. É claro, às vezes é legal você dar uma escutadinha para ver o que tipo de pergunta que estão fazendo, porque às vezes pode cair para você. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as principais perguntas, mas assim, eu canso de ver pessoas que ficam nervosas de ouvir entrevistas de outros, né? Tem um relato de um cliente nosso, eu já dei no nosso canal do YouTube, já falei em lives também, eu gosto de dar o exemplo dele, né? Eu não vou falar o nome real do cliente, mas vamos chamar de João. João Marceneiro, né? Um perfil ali indo viajar com a família, né? Uma renda não tão alta, e ele me contando, ele falando que ele estava ali. Quando ele chegou no consulado, ele encontrou um cara, ele falando, nossa, Davi, a chave do carro do cara eu acho que vale mais que a minha casa, nem sei que carro que era. O cara super bem de vida, e ele ficou bem na minha frente ali na entrevista, e aí eu ouvi a entrevista dele inteiro, e aí perguntaram pra ele, o cara era médico, o cara ganhava não sei quanto, o cara tinha isso, tinha aquilo, vários imóveis, e aí, Davi, negaram o visto dele, né, e aí eu falei, nossa, se negaram desse cara, o meu vai ser negado, eu já fui derrotado para entrevista. E não é, rapaz, que aprovaram o meu? Ele contando para mim dessa forma, né? E ele, Davi, eu não entendi por que um cara, teoricamente, com um perfil melhor que o meu aprovou, né? Negou, e o meu, que é teoricamente, perfil, vamos dizer assim, inferior, com uma renda menor, menos estudo, esse tipo de coisa, aprovou, né? Eu achei estranha essa situação. E eu expliquei para ele, né? Que é o que eu tô tentando explicar para vocês. Não adianta você ficar olhando a entrevista do outro, porque as pessoas lá, o brasileiro, gente, é um dos povos que mais mora de forma ilegal. E é muito comum pessoas mentirem na entrevista. Eu já vi, por exemplo, pessoa lá falar que é advogado e nunca sequer pisou numa faculdade para estudar nada, entendeu? E eu poderia contar várias histórias. Então, às vezes, você ficou ouvindo a história dos outros. Por exemplo, esse médico, eu não sei, né, quem que é a pessoa.
Mas o que que adiantaria, às vezes, por exemplo, o rapaz tem tudo, mas num passado aí de 10, 15 anos ele morou ilegal lá, né? Ou ele mentiu no formulário, às vezes, ele tem parentes ilegais e não colocou e o consulado sabe. Então, gente, foque na sua entrevista, tá? Tente não ficar muito ouvindo, porque se você fica ouvindo muito a entrevista de outras pessoas, isso acaba te deixando nervoso, né? Então na fila ali, conversa com quem tiver com você, ali, seu companheiro de viagem, se estiver sozinho, às vezes bate um papo com alguém, ou foca para você não esquecer as coisas que foram preenchidas no seu formulário, né? Você vai estar com a sua pasta, dá uma lida ali, né? Leve o preenchimento completo do 1060 não é um documento obrigatório, mas você pode estar levando ali para tirar as últimas dúvidas antes da entrevista. Então, foque na sua, tá? Não fica prestando atenção na entrevista dos outros, porque isso pode te deixar nervoso. Tá bom, solicitante? Gostou desse tópico? Então vamos para outro tópico. Solicitante, agora vamos falar de uma das principais situações que são o quê? As principais perguntas feitas na entrevista do visto americano, tá? Então vou pedir para o editor colocar, eu separei para vocês 22 perguntas, que são as principais, normalmente não foge dessas perguntas, tá? E não quer dizer que vão fazer as 22 perguntas, a grande maioria das entrevistas são feitas entre 3 e 10 perguntas, tá? E elas, normalmente a entrevista não demora mais que 5 minutos. Existe sim alguns casos que eles pedem para a pessoa às vezes esperar, que eles vão confirmar algumas informações, ou ligar na empresa da pessoa, ou ligar na faculdade, ou enfim, pesquisar algo do interesse deles, que às vezes a entrevista demora mais, né? Eles pedem para aguardar, mas na grande maioria das situações, entrevistas ali no máximo de 5 minutos, no máximo 10 perguntinhas, tá, solicitante? Então eu vou pedir para o editor colocar na tela e vamos falar um pouquinho sobre as perguntas, tá? Coloca aí, editor. Então vocês veem aí, a primeira pergunta, para qual cidade pretende ir nos Estados Unidos? Isso é uma pergunta básica que cai praticamente para todas as pessoas, tá bom, solicitante? E aí, né, você falar de acordo com o seu passeio, o que, que você quer fazer, tá? Lembrando que tem que bater com o que foi colocado no preenchimento completo, que são as informações que vocês nos passaram, tá? Jamais no seu DS-160 está lá que você vai, por exemplo, para Nova York e chega na entrevista você fala Miami. Isso é uma divergência de informação igual eu tinha explicado anteriormente, tá? Então a primeira pergunta, que é uma pergunta básica, para qual cidade pretende ir, né? Logo em seguida é muito comum eles perguntarem, e o que você quer conhecer nessa cidade? Então você falar ali é sempre bom estar preparado, né? Eles gostam, solicitante. Volta um pouquinho aqui para mim, editor. Esse tipo de pergunta, né? O que você vai fazer lá, né? Eles gostam de ver ali se a pessoa está preparada, se é uma pessoa bem planejada, né? Então, é importante você ter uma resposta sempre mais completa. Olha, eu pretendo conhecer os parques da Disney, o parque da Disney durante 4 dias, os outros 2 dias o parque da Universal. Também gostaríamos de sair de lá, talvez ir para Miami, enfim. Os agentes consulares gostam de ver quando a pessoa está planejada, quando ela sabe o que ela está falando, os locais que ela vai conhecer, tá? Eu tô dando um exemplo aqui de Orlando, Miami, mas independente do local que você quer conhecer, é importante você dar a resposta, uma resposta completa, para ele ver que realmente você sabe o que você quer conhecer, tá bom? Vamos voltar para as perguntas, editor. Quanto tempo você pretende ficar nos Estados Unidos? Também é uma pergunta que cai para quase 100% das pessoas. Quem pagará a sua viagem, tá? Se for uma outra pessoa pagando, normalmente eles perguntam, você mora com essa pessoa que pagará a sua viagem? Aí eles também normalmente emendam, mas por que essa pessoa vai pagar a viagem? Então, como é muito comum, né, às vezes o pai pagar para filhos, né? E ali é jogar aberto com eles, olha, meu pai tá pagando, porque é meu pai, ele sabe da minha vontade, ou porque eu, né, cada um tem um motivo, né, gente? Tem pessoas que às vezes ganham uma viagem ali porque se formou na faculdade, ou porque se matriculou, né? Mas é muito comum quando não é você mesmo que está pagando, eles quererem saber quem está pagando, tá? E por que essa pessoa tá te pagando uma viagem cara, né? E aí você vai explicar a sua situação ali para eles, tá bom? Na 7 aqui, você vai viajar sozinho ou acompanhado? É uma pergunta muito comum também, tá? Lembrando, gente, que tem essa pergunta no DS-160, tudo tem que bater, tá? Na questão 8, com quem você pretende viajar, né? Que às vezes está meio que junto com essa 7. Na questão 9,
você trabalha com o quê? Né? E na questão 10 ali, me fale sobre o seu trabalho. Gente, é muito comum, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui baseado no meu perfil, né? Então, você trabalha com o quê? Eu sou despachante de vistos, né? Ou eu poderia falar ali, eu sou empresário, possuo uma assessoria de visto americano, né? É sempre legal você dar uma resposta ali sempre mais completa. Vocês veem que na 10 eu coloquei aí, né? Me fale sobre o seu trabalho. Então, normalmente, eles querem entender mais, né? Então, eu posso explicar ali, olha, eu possuo uma assessoria, eu possuo tantos funcionários, né? Estou pretendendo viajar no momento que eu pretendo tirar minhas férias. Então, é legal você dar explicações do que de fato você faz no seu trabalho, né? Por exemplo, olha, você é um advogado, olha, eu sou um advogado criminal, ou sou um advogado que trabalha ali na parte civil, né? Eu sou enfermeiro, eu trabalho num hospital particular, né, em tal hospital. Sempre dê uma resposta mais completa para ele ver que você sabe o que você está falando, tá, solicitante? Por que é importante uma resposta sempre mais completa? Não esqueça, o brasileiro é um dos povos que moram de forma mais ilegal nos Estados Unidos. Então é muito comum pessoas falarem mentiras para o agente consular. Então quando ele vê a pessoa dando uma resposta completa, que ela sabe o que ela está falando, que bate ali, para ele, na cabeça dele, tudo vai se tornando muito mais verídico, né? Mais verdadeiro. Eu não estou falando que você está mentindo, mas para eles já têm um pé atrás do brasileiro. Então, quando eles veem que você fala com firmeza, com clareza sobre o seu trabalho, que você entende do que está falando, isso faz total diferença ali na hora que você está cara a cara com a agente consular, tá? É uma dica super importante, tá? Vamos para outras perguntas aqui, ó. Na pergunta 11, qual sua renda mensal? Tá? Aqui, solicitante, você pode falar a sua renda mensal. Normalmente ela foi colocada no formulário 1060, então não esqueça para não ter divergências de informações, tá? É comum eles perguntarem, você declara imposto de renda? Essa pergunta, solicitante, do imposto de renda, o que acontece? Os agentes consulares, eles têm total domínio das leis também aqui do Brasil. Então eles sabem aqui no Brasil a partir de qual valor uma pessoa ela precisa, né, declarar o imposto de renda, tá? Então, se a pessoa, eles veem ali que é uma renda que não precisa normalmente declarar, algo do tipo, é difícil eles fazerem esse tipo de pergunta, né? Agora, por exemplo, se eles veem que ali é um valor que já tem que declarar. Aqui no Brasil, atualmente, o valor de R$ 28.560, né? Na verdade, o valor mais certo é R$ 28.559,70 atualmente, tá? Em 2021, quem ultrapassa esse valor no ano tem que declarar, né, os seus rendimentos, né? Eu tô falando isso para a grande maioria das pessoas que estão assistindo, lembrando que às vezes tem algumas situações de pessoas que são isentas, né? Voltando nessa questão do imposto. Então, assim, eles não vão, às vezes, perguntar para uma pessoa que eles sabem que não precisam declarar. Lembrando que o imposto de renda, ele não é só, ele não fala só do dinheiro, tá, solicitante? Às vezes, tem pessoas que vão lá, por exemplo, e falam que tem vários imóveis, isso e aquilo. Esse tipo de situação também é declarado no imposto, né? Imóvel, automóvel, empresa, rendimentos. Então, às vezes, eles podem usar, sim, o imposto de renda para ver se a pessoa coloca no imposto as coisas que ela está alegando ali que ela tem, né? Então, o imposto ele pode ser tanto para ver ali a renda, se a pessoa declara bonitinho, segue as regras, as leis, como também para ver bens da pessoa, né? Esse tipo de situação. Tá bom, solicitante? Lembrando que o visto que você está pedindo, que é o visto americano de turismo, é um documento americano que tem regras, né? Ele tem prazos, tempo de permanência. Então, esse tipo de pergunta que eles fazem, às vezes, é para ver se a pessoa segue as regras, as leis do Brasil ou não. Ressalto aqui, tá? Uma coisa que é importante eu falar. Mais de 90% das entrevistas eles não pedem documentos. Eles vão aqui, ó, na confiança do olho no olho, tá? Eles normalmente só vão pedir documentos se eles ou não estiverem acreditando ou tiverem dúvida em algum tipo de situação, tá bom? Então, voltando para as perguntas, solicitante, vamos lá. É comum, às vezes, eles perguntarem como ficará o seu emprego durante esse passeio nos Estados Unidos, né? Volta aqui para mim. Solicitante, essa pergunta, ela parece uma pergunta boba, mas lembra que eu falei agora há pouco sobre planejamento?
que os agentes consulares gostam de ver que a pessoa está planejada. É muito comum, às vezes, eu ver pessoas com perfil bom ter o visto de turista, às vezes, negado, porque fala que vai passear lá 20 dias, mas não bate com o período de férias. Às vezes eles ligam para a empresa lá, falam, o pessoal da empresa da pessoa fala que ela não vai ter férias nessa época, né? Falando com o RH. Então, se você vai viajar, por exemplo, numas férias, né? Às vezes é legal você levar uma carta da empresa falando que você vai ter férias naquele período. Não é um documento obrigatório, tá? Mas eu já vi esse tipo de documento ajudar muitas pessoas. Então, se você tem a possibilidade de ter ali alegando que você vai gozar de férias de tal período a tal período, né, que vai bater ali com a data de viagem que você está falando para o cônsul, às vezes isso é bacana. Se você pega um cônsul que ele tá meio com o pé atrás, não sabe se dá o visto ou não, às vezes pode ser uma carta dessa, né, que pode salvar, tá? Voltando para as perguntas, né? Tá aqui, ó. Você estudou ou estuda em uma universidade? Aí é você falar a verdade sobre a sua vida, né, solicitante? E aí a mesma coisa do emprego aqui na pergunta 14, né? Como ficará seus estudos durante o passeio nos Estados Unidos? Volta aqui para mim. Solicitante, o que eu já vi nessa minha vida, que eu trabalho com visto há muitos anos, pessoas tendo visto negado nessa pergunta, de tipo, a pessoa falar que, por exemplo, vai ficar 20 dias lá, mas a pessoa vai viajar em setembro, vai viajar em março, abril, que teoricamente são épocas que o estudo, né, está rolando, né, vamos dizer assim, estão tendo os estudos. E às vezes a pessoa fala, e o agente consular fala, ué, mas e como que vai ficar a faculdade? Né, da pessoa às vezes fala assim, olha, eu pretendo faltar esses dias, mas quando eu voltar eu retomo. Gente, é a mesma coisa do trabalho. Se você vai viajar num período que não é de férias, tá, da sua faculdade, é legal às vezes você chegar ali na diretoria ali da faculdade e da universidade e pedir para eles uma carta, né, para você demonstrar por agente consular. De repente você fala, olha, essa foi uma preocupação que eu tive, eu falei com meus professores, eles falaram que vão me adiantar as matérias, inclusive eu tenho uma carta da faculdade, né, da universidade, deles, que eles têm ciência que eu posso me ausentar caso o visto seja aprovado durante 15, 10, 20 dias. Isso, solicitante, pode fazer a diferença, tá? Não tô falando que é obrigatório, tá? Várias pessoas colocam que vão viajar em período que teoricamente os estudos, né, estão acontecendo e eles nem questionam lá, mas o problema é o quê? Se você cair com aquele agente consular que é mais criterioso, né, que é mais severo, né? Porque os agentes consulares são pessoas. Então tem aquele agente consular que é gente boa, tranquilo, maleável. Espero que você que esteja assistindo pegue um desse, tá? E tem aqueles que são mais severos, que são mais criteriosos, que cada coisinha quer ver documento, que é mais desconfiado, né? Então a intenção dessa orientação é te preparar caso você pegue um agente consular mais severo, tá? Porque pelo menos você vai estar preparado, tá bom, solicitante? Então por isso que eu tô me empenhando daqui para passar o meu melhor para vocês, e é importante vocês assistirem até o fim para que vocês deem o melhor de vocês também na entrevista, tá bom? Então, voltando aqui para as perguntas, também tem a questão como ficará os estudos do seu filho durante o passeio, que bate na mesma situação. Se for férias, você vai falar lá que é o período de férias, né, dele e foi programado pela família. Agora, se for um passeio que teoricamente é num período que seu filho está estudando, é a mesma coisa que eu acabei de relatar sobre a universidade e faculdade. Né? É legal falar com a escolinha do filho, né? Ver se eles te dão alguma carta falando que eles têm ciência, que falou com o professor, tá? Lembrando que não é obrigatório, mas já vi esse tipo de carta salvar várias pessoas, tá bom, solicitante? Vamos para as outras perguntas, vamos lá. É muito comum também eles perguntarem qual o trabalho dos seus pais. Volta aqui para mim. Eu sei que muitos de vocês, na hora que ler essa pergunta agora, vocês falaram assim, para mim não vão perguntar. Eu tenho 40 anos, eu tenho 30 anos. Isso aí deve ser pergunta para quem tem 15 anos, que o pai tá pagando lá uma viagem para Disney. Não, não, não. Tá? Essas perguntas aqui, gente, pode acontecer com qualquer tipo de solicitante, qualquer idade, tá? É muito comum esse tipo de pergunta, qual que é o trabalho dos seus pais? Eles perguntarem isso quando os pais não estão viajando junto, tá? E essa pergunta, ela não é tão comum acontecer na maioria das entrevistas, mas acontece em boa parte
E o que eles querem entender? Às vezes o agente consular, ele está em dúvida. Será que eu dou visto para essa pessoa? Será que eu não dou? E porque às vezes ele não está assistindo tanto o vínculo na pessoa que está fazendo a entrevista. E às vezes quando isso acontece, o que eles fazem? Deixa eu partir para a família, para os familiares próximos. Deixa eu ver se a família às vezes pode ter uma boa condição. Deixa eu entender a condição da família no Brasil. Então por isso que eles perguntam, né? Então às vezes, solicitante, a forma de responder, ela faz a diferença, tá? Eu já dei no nosso canal do YouTube algumas dicas e eu vou dar essa dica aqui para você porque é uma dica que eu acho muito importante. Por exemplo, o que eu quero dizer que a forma de você falar o trabalho dos seus pais pode fazer a diferença? Por exemplo, eu tive uma cliente, eu vou chamar de Dona Maria. Era uma moça bem humilde que fazia bolos, salgadinhos, né? E saía vendendo ali no calçadão ali no Rio de Janeiro, né? E essa moça, ela tentou sozinha da primeira vez, ela teve visto negado. Ela colocou ali, vendo bolo, doce, salgado, autônoma. E aí quando ela fez o processo conosco, sempre a forma de se apresentar ao consulado tem que ser a mais bonita possível, né? Então quando ela fez o processo conosco, eu falei assim, Dona Maria, em vez de eu colocar, faço bolo, doce, né, e vendo autônomo, eu vou colocar assim, ó, sou confeiteira profissional. Né, faço bolo, doces, salgados para vender no particular, festas e eventos, que é a verdade, só que é uma forma mais bonita de falar. Então a mesma coisa eu quero dizer para vocês nessa pergunta. Às vezes quando eles perguntam a profissão do pai, tem profissão que não tem o que fazer, né? Você tem que falar, olha, meu pai é bancário, olha, meu pai ele é advogado criminal, olha, meu pai é juiz, olha, meu pai é médico, mas tem profissões que às vezes tem uma forma mais bonita de você falar ali para eles. Então é sempre legal você falar da melhor maneira. Vamos dizer assim, que gere um glamour melhor. Porque queira ou não, solicitante, o que os agentes consulares querem? Eles querem que você vá para o país dele, gaste dinheiro e volta. A realidade é essa, né? O brasileiro gasta muita grana no turismo nos Estados Unidos. Então, por isso que se eles perguntarem ali profissão dos pais, né, é importante você ter uma resposta bacana ali para dar para eles, tá bom? Vamos continuando para as perguntas. Essa 17, gente, é só para quem teve o visto negado, tá? Que eles perguntam, né, o que mudou na sua vida desde a última negativa? Então não esqueça que a nossa equipe já mandou para você muitas perguntas, não esqueça de mandar todas as respostas para a gente ver se tá tudo ok, tá? Vamos para 18. Eles perguntam ali, você mora em residência própria ou alugada, né? Solicitante, volta aqui para mim, por favor. Essa pergunta 18, você mora em residência própria, você tem que tomar cuidado na hora de responder. Porque várias situações podem acontecer. Às vezes você pode falar assim, sim, mora em residência própria. Ele fala, ah, não, legal, e ele parte para outra pergunta, né, o agente consular. Às vezes você pode falar, isso, claro, para quem mora em residência própria, né? Às vezes você pode falar, sim, mora em residência própria. E ele fala assim, legal, deixa eu ver a escritura ou o contrato de financiamento no seu nome. Se você não tiver, o agente consular vai achar que você mentiu para ele. Então você só fale que você mora em residência própria se você tiver um imóvel que você consiga comprovar que é seu. Nada de, é da meu tio e da minha avó. Agora, tudo, né, funciona da forma que você explica. Agora vamos supor que você mora com seu pai, com a sua mãe. Por exemplo, sim, eu moro em residência própria, né, junto com meus pais. O imóvel é do meu pai e da minha mãe. Aí não tem problema. Se ele de repente pedir uma escritura, você mostra ali, vai estar no nome do pai. Tá? Então você tem que tomar cuidado com a forma ali de responder, né? Agora, se você mora de aluguel, não é do pai, da mãe, se perguntar mora em residência própria, gente, não mora, jogar aberto sempre ali com eles, tá? Vamos para a próxima pergunta. É muito comum, às vezes, eles perguntarem quantos quartos tem na sua casa. Solicitante, esse tipo de pergunta é algo ali, às vezes eles perguntam quantas televisões tem na sua casa, às vezes é só para eles sentirem a pessoa, como que a pessoa vai se portar ali nesse momento, numa pergunta, vamos dizer assim, que não é esperada, tá bom? Continuando aqui, é comum essa pergunta quando a pessoa de fato tem um parente, né, na 20, você tem parente nos Estados Unidos? Solicitante, essa pergunta eles fazem para quem não tem parente? Eles fazem. Mas não é o mais comum. Normalmente quando eles perguntam é porque eles sabem que tem algum parente ou porque foi relatado, tá? E essa pergunta 21 e 22, as duas, né, perguntas, por que seu marido ou sua esposa não vai viajar com você? Ou por que seu filho não vai viajar com você? Né?
É muito comum, às vezes, por exemplo, a esposa vai viajar com as amigas, o marido não conseguiu férias, vai ter que ficar trabalhando, então é questão pessoal, mas é uma pergunta que acontece bastante. E a 22, por que o filho não vai viajar? Normalmente eles perguntam quando a pessoa tem filho menor, né? Eles querem entender o motivo do porquê o filho não vai viajar junto, e ali é algo pessoal que você vai responder para eles, tá bom? Solicitante, gostaram desse tópico das perguntas? Então vamos para o próximo tópico. Solicitante, vamos falar agora de vestimenta, maquiagem, barba e tatuagem. Eu quero começar aqui, vamos falar de tatuagem, né? É muito comum, às vezes eu pego as pessoas falando, olha, Davi, eu tenho tatuagem, você acha melhor eu ir com uma camisa de manga longa para cobrir, não sei, ou eu tenho uma tatuagem que aparece, o que você acha? Solicitante, eu trabalho mais de 15 anos com visto, eu nunca vi uma pessoa ter o visto negado por conta de ter uma tatuagem, tá? Não existe esse tipo de preconceito lá, tá? Então fique tranquilo quanto a isso não é algo que vai prejudicar. O que importa mesmo é a sua intenção de viagem, os vínculos, o que te prende no Brasil, quanto tempo você vai ficar, esse tipo de situação, tá? Quanto à barba, eu já tenho uma visão um pouquinho diferente, que é assim, é aceito, eu também nunca vi uma pessoa ter o visto negado por conta da barba, porém, a barba, é importante você ir com ela bem feita, né? Então, se você gosta de usar uma barba, não é um preconceito, mas não vai com aquelas barbas gigantes, que nem um morador de rua que nunca faz a barba, sabe? Sem preconceito com morador de rua. Mas você tem que estar bem apresentável. Então, com a barba na estica, bem feita. Não importa se é grande, média ou pequena, tá? Não existe preconceito, mas tem que estar bem apresentável, tá bom, solicitante? A questão de maquiagem, né, independente se for para mulher ou homem, a dica que nós damos é o quê? Você está indo lá fazer uma entrevista, né? Então não é um evento, não é uma festa, então nada muito extravagante, tá? Tatuagem não, desculpe, maquiagem ali, algo que vai te deixar ali bonito, né, bem apresentável, mas nada muito extravagante, tá bom, solicitante? Eu costumo dar essa dica, principalmente para mulheres solteiras em questão de maquiagem. Eu já ouvi vários relatos de mulheres, né, bonitas, né, falarem, olha, Davi, e é verdade mesmo, eu já ouvi vários relatos deles, de falar assim, olha, a cônsul, não sei se é porque eu tava toda arrumada, com decote, toda maquiada, ela ficou olhando pra mim, ela ficava assim, não tem nenhum namorado nos Estados Unidos? Você não tem nenhum namorado lá? Ela achando que eu ia lá porque eu queria arrumar um americano. E negou meu visto, e eu tenho boa condição. Eu já ouvi esse tipo de situação acontecer. Então, assim, nada extravagante, tá, gente? Mas podem ir bem apresentável, tá? Agora vamos falar da vestimenta. Solicitante, você tá indo, né, lá pro consulado, o que você tá indo fazer lá? Você está indo pedir uma autorização para um cônsul americano, é um americano que vai te entrevistar, né? Ele fala português, mas é um americano. Você está indo lá pedir uma autorização para ir aos Estados Unidos passear. Os Estados Unidos é um dos países mais caros para você passear e ainda em dólar, que aqui para nós brasileiros é uma moeda super forte, o dólar tá alto. Então, gente, eu sei que a roupa, tá? Ela não diz o caráter da pessoa, ela não diz o que a pessoa tem, né? Não diz nada sobre a índole ali da pessoa, né? Porém, você está indo pedir uma viagem para o país caro, então é importante você estar na estica, bem bonito ou bonita no dia da entrevista, bem apresentável, tá? Quando eu digo para ir bem apresentável, não precisa ir com um smoking né, ou um vestido longo de casamento, não é isso, tá, solicitante? É porque às vezes tem pessoas que vão de chinelo, vai com a roupa lá tudo rasgada, vai ali com uma regata ali velha, sabe? E você tá indo pedir, né, uma autorização. Então o agente consular, ele tem que bater o olho em você e falar, opa, essa pessoa tem condições de ir pro meu país, gastar dinheiro e voltar, que é o que eles querem. Então, às vezes, você é o próximo da fila, como eu disse, a roupa não condiz o que você vai fazer lá ou não. Mas às vezes o agente consular bate o olho em você, você tá vindo ali da fila, o cara bate o olho e fala, opa, essa pessoa, acho que ela tem condições ali, às vezes pode até facilitar a sua entrevista. Então vão bem bonitos, bem apresentáveis, tá? Quero você bem bonito lá no consulado, porque eu já peguei sim pré-julgamento nesse quesito. Tá? Eu já peguei sim pessoas me falando
olha, Davi, eu sou um rapaz bem humilde, sabe? Eu me visto assim, eu não tenho uma roupa legal, eu tenho dinheiro, eu quero viajar mesmo. Só que o cônsul ficava olhando pra mim, olhava, ele olhou pra mim e falou, olha, eu não acredito que você tem condições de ir pro meu país, e negou meu visto. E eu tenho certeza que foi pela roupa que eu tava, eu já peguei relato desse tipo. Então, gente, na estica, tá? Bem bonito no dia da entrevista, tá? No CASV não é necessário, mas no dia da entrevista eu quero você bem bonita lá, tá? Bonito ou bonita, tá bom? Agora vamos falar sobre os documentos obrigatórios, tá? Documentos obrigatórios que não podem faltar. Se você esquecer um desses documentos que eu vou falar agora, eles nem vão te atender, tá? Confirmação de agendamento, né, que é o documento que mostra ali o dia e horário agendado. Confirmação do DS-160. Passaporte. Se tiver passaporte antigo, também leve, tá? E para quem estiver solicitando o visto em Porto Alegre ou Recife, foto 5x5 ou 5x7. Né? As fotos, lembrando, tá, solicitante? Tem que estar com a testa toda à mostra, as duas orelhas à mostra, o pescoço também, tá? Então uma dica que eu dou para as mulheres que vão levar fotos, vai com rabo de cavalo, tá? Porque se eles veem um cabelinho tampando a orelha, o cabelo na testa ali, eles não aceitam. O rosto aqui, né, as orelhas, tudo, o pescoço tem que estar bem à mostra. Porque é essa foto do visto que eles vão comparar quando você chegar nos Estados Unidos. Então eles têm que ver ali certinho essa parte ali do seu rosto, tá bom? Então esses são os documentos obrigatórios, tá? Não esqueçam de levar eles, porque senão você não vai ser atendido, você corre o risco de perder o dia, tá? E agora vamos falar do último tópico, que são os documentos referentes a vínculos, tá, solicitante? Como que você vai levar os seus documentos? Então vamos lá. Você que está assistindo esse vídeo, você é cliente da Nalvistos, nós já mandamos para você um arquivo chamado Documentação Consular. Ali é uma lista bem grande de documentos que o consulado americano pode aceitar de qualquer pessoa. Fique tranquilo, tá? Até hoje eu não vi ninguém ter tudo daquela lista, tá? E olha que eu trabalho mais de 15 anos com visto, mas o que você tiver, ou se você estiver solicitando com outras pessoas, o que você tiver e o seu custeador tiver daquela lista, separe para levar no dia da entrevista, porque podem fazer diferenças esses documentos, tá? E como que vocês vão levar esses documentos, tá, solicitante? Vamos lá, eu peguei aqui 3 pastas para vocês entenderem melhor, tá? O ideal é vocês levarem o documento de vocês em uma pastinha como essa aqui, ó, transparente e incolor. Vocês veem que dá para ver bastante o que tem aqui, né? Ela é totalmente transparente, então é visível, dá para ver. Por que tem que ser transparente incolor? Na nossa visão, uma dica da Nalvistos. Porque lembra que eu falei que muitos brasileiros mentem para os agentes consulares? Então tem agente consular que às vezes ele já tá meio aqui na nossa gíria popular, né, de saco cheio. Pessoas mentindo ou entrevistas ali que foram tensas, esse tipo de coisa. E quando ele olha o que foi preenchido no DS-160 e às vezes ele bate o olho numa pasta transparente e vê um documento que condiz, tudo ali vai se tornando verdadeiro, vai ficando mais fortalecido. Por exemplo, ele vê ali que a pessoa é formada numa faculdade, o cara bate o olho aqui, o agente consular, vê aqui um diploma. Pô, é verdade, não sei o quê. Então tudo vai ficando mais fortalecido para você, tá? Não leve o seu documento numa pasta dessa, tá? Dá uma olhada, você não consegue ver nada dentro, né? E olha que tem um documento aqui dentro dessa pasta, tá? Ó, só para mostrar aqui para vocês, né? Não leve também transparente azul, por mais que dê para ver, dá para ver, mas gente, leva sim, tá? Transparente incolor, por quê? Porque tem documentos que são coloridos, né, que chamam a atenção. Lembra que eu falei que os agentes consulares conhecem todas as leis, eles conhecem muitos documentos brasileiros, então eles conhecem o CREA ali de engenheiros, eles conhecem a OAB dos advogados, eles conhecem o COREN, eles conhecem o CRMV, né, dos veterinários, do CRM, enfim, eles conhecem os documentos e cada documento tem uma cor. Então, sempre no incolor, às vezes, acaba chamando a atenção do agente consular. Eu sei que tá parecendo uma dica boba, você que tá me ouvindo. E jamais levar em envelope, porque envelope é pior ainda, que não dá pra ver nada dentro, né? Aqueles de papelão. Eu sei que tá parecendo uma dica boba, solicitante, mas o que eu pego
de cliente falando, Davi, eu não acreditei na dica da pasta, só que ela me salvou na entrevista, são vários, tá? Da pessoa falar, meu, a minha entrevista estava meio tensa e do nada o agente consular, Davi, ele olhou assim para a pasta e falou, olha, eu tô vendo aqui, é um diploma, ah, é dessa faculdade que você citou aqui, de engenharia da computação, ah, que bacana, deixa eu ver. E aí ele já começa a se interagir, sabe? Eu tô vendo aqui que tem duas escrituras, você tem imóvel próprio, é isso? Ah, tem dois, que legal, não sei o quê. Então, gente, pastinha transparente. Nem que você tenha que levar 2, 3, leve na pastinha transparente. É um conselho que eu te dou, tá? Não é obrigatório, eles aceitam, obviamente, qualquer tipo de pasta, mas essa aqui, ó, é a que eu vejo fazer a diferença lá, tá? E como que você vai utilizar, vamos dizer assim, essa artimanha da pastinha? Então é assim, solicitante, lá no consulado tem 2 tipos de guichê, tá? Então todos são aqueles vidros blindados, né? Então tem uns que é o vidro reto, que não dá pra você colocar nada ali, e tem uns que é o vidro, e aqui tem uma mesinha na frente, que você poderia chegar e colocar a sua pasta. Então, solicitante, se você pegar um guichê desse, que tem a mesinha, chega lá como quem não quer nada, oi, bom dia, tudo bom? E coloca lá a sua pastinha, mas não coloca atrás da tela do computador, se a tela do cônsul estiver próximo ali, o vidro, né? A intenção é o quê? O agente consular bater o olho na sua pasta, né? Mas você também não pode chegar lá para ele, olha aqui minha pasta. Menos de documentos, né? É muito comum, às vezes eu pego pessoas que o cônsul fala assim, olha, você, por exemplo, você trabalha registrado? Sim, olha aqui minha carteira. Aí ele, não te pedi carteira, eu só perguntei. Nunca saia entregando, só se ele pedir, tá? Às vezes você pode oferecer, sim, eu trabalho registrado, se o senhor quiser, eu trouxe minha carteira, mas sair pegando e dando eles não gostam, tá? Então, voltando na dica. Se vocês pegarem o guichê que tem aqui, tá? A mesinha na frente, chega como quem não quer nada, oi, bom dia, com os documentos virados para cima. Lembrando, tá? Se você tá vendo esse vídeo é porque o nosso departamento de agendamento te mandou a lista e nós pedimos para você nos avisar quais documentos que você tem daquela lista, porque nós vamos te falar qual que é melhor no seu caso ficar em evidência. Tá? Tem pessoas que às vezes estão indo para visitar um parente que é cidadão americano, é legal passar uma cópia colorida do passaporte do cidadão americano. Cada pessoa vai ter um documento diferente, então não esqueça de mandar a listinha que a nossa equipe de agendamento vai te orientar, tá? Então você vai chegar lá e vai pôr como quem não quer nada e segue a entrevista. Pode ser que ele nem olhe? Pode. Mas é muito comum, como eu disse para vocês, às vezes ele bateu o olho, tô vendo tal documento, deixa eu ver, bacana. E, né, ou às vezes só dele ver que tá falando com uma pessoa super bem documentada já faz total diferença. Porque às vezes tem pessoas que vão lá com nada, né? Só com os documentos do visto mesmo. Tem pessoas que às vezes vão com uma folha de documento. Então, é importante, tá, gente? Agora, se você pegar um vidro ali que não tenha, tá, essa mesinha, de forma natural, segurando aqui, ó, abraçadinho com a pasta, oi, bom dia, tudo bom? Sem ele perceber que você quer que ele veja. De forma natural, oi, bom dia, tudo bom? E começa a fazer a entrevista ali, tá? Você vê a pasta aqui colada no peito, né? Os documentos virados para frente, tudo de forma natural, tá, gente? Sem ficar mostrando ali para eles, tá bom? Repito, essa é uma das dicas aqui que eu vejo fazer grande diferença lá no consulado, quando eles veem que estão falando com uma pessoa bem documentada e quando eles veem documentos relevantes, conforme o que foi preenchido no formulário, eles vêm aqui na pastinha, tá bom? Gostou dessa orientação, solicitante? Então o que acontece? Não esqueça, tá? Não esqueça de responder as perguntas que o nosso departamento de agendamento te mandou, tá? Que podem cair no seu caso, pra gente ver se às vezes, olha, essa pergunta não tá muito, essa resposta que você deu não tá muito bacana, isso não pode, né? Ou, olha, é melhor você ir por outro lado, que eles gostam mais de ouvir dessa forma. Não esqueça de mandar as respostas, tá? Para que você tenha assessoria completa. Então, você teve orientações nesse vídeo importantes, as respostas nós vamos ver as que estão adequadas e os documentos, quais vão ser importantes para deixar aqui. Tá ok, solicitante? Essas são orientações por vídeo e agora continua tudo pelo seu WhatsApp e não deixe de tirar nenhuma dúvida. Nossa equipe está preparada para tirar todas as suas dúvidas para que você esteja da maneira mais fortalecida diante do agente consular, tá ok? Solicitante, o vídeo está quase finalizando, né? Uma coisa que eu quero falar também, e isso é para quem está indo em mais de uma pessoa na entrevista, né? Em 2, em 3, em 4...
que acontece? O agente consular que conduz a entrevista, tá? Então, se ele perguntou para Maria, Maria responde. Se perguntou para João, João responde, tá? Nunca atravessem um ao outro. O que eu vejo de pessoas, por exemplo, o cônsul pergunta para Maria, aí antes da Maria responder, o João, não, então ela faz isso. O cônsul ele corta, tá? Ele vai falar, ué, eu perguntei para ela, não te perguntei, por que você não quer que ela responda? Você acha que ela não vai saber, não vai conseguir responder essa pergunta? Por quê? Sabe? E aí isso deixa eles desconfiados, tá? Então, não esqueça, perguntou para um, responde, perguntou para outro, outro responde, tá bom? E depois da sua entrevista, não esqueça de voltar aqui no WhatsApp e passar um feedback, tá? Estou na torcida para que seja um feedback positivo aí, a aprovação do visto, tá ok? Vou ficando por aqui, boa sorte na entrevista de todos e tchau, tchau!